Olá, alunos. Espero que todos estejam bem. Eu sou o professor Marcos. Irei acompanhar vocês na disciplina de Estatística 1 para o curso de Administração do campus Senador Elvídio Nunes de Barros, em Picos, tá? Irei apresentar aqui alguns tópicos importantes para o estudo, para o início dos estudos da disciplina Estatística, ok? Então, vamos lá. Bem, nessa apresentação, irei mostrar algumas definições da estatística, as fases do método estatístico, o esquema da estatística, tipos de variáveis que são usadas na estatística e apresentar um pequeno exemplo, uma pequena contextualização da estatística nas empresas. Bom, definição bem resumida, bem sucinta de estatística. É um conjunto de técnicas e métodos baseados na análise de dados que auxilia no processo de tomada de decisão. Estatística descritiva, que é o que a gente vai estudar, vai iniciar os estudos agora, é a fase inicial e, portanto, a mais simples de uma análise de dados, que consiste em resumir, compreender e organizar dados em tabelas e gráficos, e calcular e interpretar algumas medidas, como a média e o desvio padrão. Fases do método estatístico. A primeira etapa do método estatístico é definir o seu problema, o que é que você deseja estudar. Se é saber a altura média de alunos de uma escola, se é saber o salário médio de funcionários de empresa, se é saber a variabilidade desses salários também. Enfim, você tem que definir qual é o seu problema, Se é verificar sobre um determinado imposto, a média de pagamento desse imposto por parte de um setor da economia, enfim. A primeira etapa é a definição do problema. A segunda etapa é planejar a sua pesquisa, Como é que ela vai ser feita, Se é por visita, se é por telefone, se é pela internet, Isso está dentro do planejamento da pesquisa. A terceira etapa é a coleta de dados, Coleta de dados propriamente dita. A quarta etapa é a crítica dos dados, Você vai analisar esses dados e ver se eles realmente estão coerentes, se os indivíduos que você entrevistou realmente vão responder o que você deseja. Enfim, você tem que ter uma análise crítica desses dados depois de coletar. Depois disso é apurar os dados, tabular eles em algum software. É o que é o mais indicado hoje, Não se faz mais estatística com lápis e papel. Estatística é feita com o uso do computador. Você vai apurar, vai tabular, vai escolher um software e vai fazer essa apuração de dados. Bom, a sexta etapa é apresentar os dados, Se você fez uma pesquisa, você deve apresentar eles para alguém, ou até mesmo para você, Você vai tabular eles, depois apresentá-los em forma de tabelas, em forma de gráfico. Você tem que, vai tentar achar um meio, uma forma mais adequada de apresentar esses dados, ok? E por fim, a interpretação desses dados, a análise e interpretação. Então, o que é que esses dados estão te dizendo, O que é que eles estão apontando? E essa seria a última fase do método estatístico. Esquema da estatística. Vou apresentar para vocês agora um esquema da estatística baseado nas fases do método estatístico apresentado anteriormente. Então, suponha que você queira resolver algum problema relativo a alguma população, com dados de alguma população. Então, você utiliza técnicas de amostragem para obter uma amostra, ok? A não ser que você queira fazer o censo, Seja possível fazer o censo, sua população seja pequena e você não queira uma amostra, você queira trabalhar com a população inteira, ok? Se você estiver trabalhando, por exemplo, professor
quer saber o peso dos alunos, né, de uma turma. Então, sua população são os alunos da sala. Então, não tem sentido coletar amostras, você trabalha com a população inteira. Mas, na grande maioria dos problemas, a gente coleta uma amostra, ok? Então, temos uma população, utilizamos técnicas de amostragem e obtemos uma amostra. Por meio de estatísticas descritivas aplicadas à amostra, a gente consegue as características da amostra. Tá? Estatísticas descritivas é o que a gente vai estudar agora nessa parte inicial da disciplina de Estatística 1. Mas a gente não está interessado nas características da amostra, a gente está interessado na população. Então a gente faz uso da inferência estatística e assim obtém características da população. E aí sim a gente pode fazer conclusões sobre a população. E esse é o ciclo, né? O ciclo é o esquema da estatística, tá? Tipos de variáveis. Então, na estatística, as variáveis podem ser divididas em variáveis qualitativas e variáveis quantitativas. Variáveis qualitativas são variáveis que dá para atribuir, que podemos atribuir qualidades, né? Por exemplo, gênero, masculino e feminino, religião, católico, evangélico, budista, enfim. E as quantitativas é que é possível atribuir número, tá? Como número de pessoas, temperatura, peso, comprimento, ok? Então, qualitativas são qualidades, são nomes, e quantitativas são números. As qualitativas podem ser divididas em variáveis nominais e ordinais. As variáveis ordinais são variáveis que são possíveis de ordenar. Por exemplo, grau de instrução. Grau de instrução dá para ordenar. Fundamental, médio, superior. Conceitos em uma prova, né? Existem escolas que não atribuem nota, atribuem conceito. Conceito A, conceito B, conceito C, conceito D. Esses conceitos também são ordenáveis, né? São qualidades, são nomes e são ordenáveis. As nominais é que não é possível ordenar. Por exemplo, raça, religião, gênero, não é possível estabelecer uma ordem. Ok? Entre as quantitativas existem as discretas e as contínuas. As discretas são variáveis que são enumeráveis, ou seja, dá para atribuir um número de conjunto de dados, né? O conjunto de dados dá para atribuir número, por exemplo, natural, inteiro, racional, ok? Por exemplo, número de filhos, número de pessoas, número de gols em uma partida de futebol, ok? Números de sucesso e fracassos em uma sequência de eventos. Isso é discreto, enumerável. E contínuas são variáveis que não são enumeráveis, né? São variáveis que a gente atribui número real. Por exemplo, peso, altura, temperatura. Essas são as variáveis contínuas. Então, as variáveis são divididas em duas categorias e cada categoria são subdivididas em mais outras duas subcategorias. Ok? Bom, a estatística nas empresas. Um pequeno exemplo. A direção de qualquer tipo de empresa exige de seu administrador a tarefa de tomar decisões. O conhecimento e o uso da estatística facilitarão seu trabalho de planejar, organizar, dirigir e controlar a empresa. Então, a estatística é uma ferramenta bastante poderosa para um administrador. Por meio da sondagem e principalmente da coleta de dados, pode-se conhecer a realidade da empresa em vários aspectos e estabelecer suas metas, objetivos de curto, médio e longo prazo. Ok? Então, é de fundamental importância que um administrador tenha um conhecimento, né? Tenha bons conhecimentos de estatística. Ok? Bom, então é isso. Espero que vocês tenham gostado.
Quaisquer dúvidas, entrem em contato comigo e bons estudos aí, ok? Até a próxima!